Som, teste, som, teste, som. Está me ouvindo? Eu pedi a licença poética para o pastor para usar o microfone do Michael Jackson que ele tem, e ele ficou muito satisfeito, muito feliz, porque ele fala assim: eu gosto quando as pessoas se utilizam de um recurso. E é muito difícil porque às vezes você tem que folhear a Bíblia, folhear o sermão, e segurar o microfone às vezes atrapalha um pouco. É um prazer e uma alegria estar aqui. Digamos que também é um grande desafio no momento que a gente vive. Eu acho que quando a gente ousa aceitar um convite de Deus no momento como que a gente está, a gente tem que ter muita fé. Não de nenhuma forma para trazer algum tipo de benefício para mim, mas como é bom saber que a gente tem um Deus que nos mantém vivos e que mesmo com 25% da capacidade, a gente ainda pode vir à igreja. E eu provavelmente falo para alguém aqui que alguma vez falou que nunca seria proibida de vir à igreja. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente falava dos momentos finais que a gente ia passar nessa terra, e falavam assim para mim: vai chegar um momento que você não vai poder ir com tanta facilidade à igreja. Eu falei: imagina, impossível de acontecer. Eu sou ainda um pouco jovem, concordo, mas eu já fui bem mais, e quando a gente é bem mais jovem, a gente acha que a gente já viu tudo, sabe tudo. E aqui estamos nós. Hoje não só ditam quantas pessoas estão na sua casa, numa festa de Natal, mas também ditam qual maneira que você tem que sair, qual a melhor vestimenta, que na verdade é a máscara. Eu peguei aqui no ouvido porque ela sempre está pendurada quando não está falando, quando a gente não está no meio de pessoas assim. E hoje a gente vive nessa situação. E aí o grande desafio que me veio à mente foi como falar para o povo de Deus em um momento onde parece que a nossa esperança está menor. Parece que a gente sofre da mesma forma que as outras pessoas do mundo têm sofrido. A nossa esperança parece que não é um pouquinho maior do que a esperança que outros tinham. Parece que todos estamos aqui à espera da maravilhosa vacina. Porque antes da volta de Jesus, sabe o que vai ter? Vai ter a vacina, sabia? Isso mesmo é o que a gente tem que esperar, não é mesmo? Mesmo porque a gente às vezes não realiza que antes da condição de coronavírus, a gente tem uma condição, que é a de pecador. E para essa doença, quem está se preocupando com ela? Queria começar, eu não sei se já estamos lá. Legal, vamos ver se funciona. Eu tive a grande oportunidade na semana retrasada, mês passado, de ir no estado do Kentucky. E para quem não sabe, o estado de Kentucky tem uma arca de Noé construída com os tamanhos absolutamente reais e exatos que estão descritos na Bíblia, com a mesma madeira, com as mesmas distribuições. E sabe que isso foi uma experiência para mim. Olha só as menininhas, isso foi um presente de aniversário que a Valentina pediu. Olha que bênção uma filha pedir para ver a arca de Noé. Eu fiquei muito feliz. Só que eu tenho certeza que fez mais efeito em mim essa visita do que nela, provavelmente. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas que eu pude encontrar ali. Eu encontrei a maravilhosa instrução que Deus deu para o seu povo para dividir por dentro a arca, e muitas pessoas ao longo da minha vida me diziam: impossível caber todos os animais dentro da arca. Não caberiam, pois é, mas mal sabem eles que a arca, com a sua capacidade não só de espaço, mas com a sua, inclusive, arquitetura dada por Deus, ela carregou 34 mil espécies de animais. 34 mil espécies. Aí você diz: mas hoje existem muito mais animais que isso. É verdade, mas se você pegar o espírito de profecia, pegar a Bíblia, você vai ver que muitos dos animais antes do dilúvio não correspondiam mais aos animais que Jesus tinha criado, que Deus tinha criado. Existia um processo chamado amalgação, que depois você pode procurar até no espírito de profecia, que mostra animais que não faziam parte do princípio original e até seres que não faziam parte do princípio original. A Bíblia fala a respeito. Mas eu gostei muito disso, que foi o primeiro ar-condicionado, na verdade, que existiu, criado pelo próprio Deus. Olha só que interessante, Deus criou um sistema hidráulico. Deixa eu ver se dá para ver esse vídeo.
Acho que não dá. Acho que alguém tem que dar play lá. Mas veja você, Deus sugeriu a Noé que fizesse essas 2 entradas no meio aí, e ali, a entrada da esquerda de vocês, ela fazia um processo de balanço, onde a água não só transformava em vapor e levava para todos os animais ali dentro, ou seja, limitando o frescor conforme inclusive o balanço do mar que estava por ali. Então você pode ver aqui, 34 mil espécies de animais. Gente, é uma coisa absolutamente fenomenal. A gente não tem ideia do tamanho disso até que a gente chega lá. Mas eu quero ler para você aí um pedaço de um trecho de um livro chamado Spiritual Gifts, que diz o seguinte: todas as espécies de animais que Deus criara foram preservadas na arca. As espécies confusas que Deus não criou, que eram resultado da amalgação, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido amalgação entre homens e animais, conforme pode ser visto nas quase infindas variedades de espécies de animais, e em certas raças de homens também. Isso está escrito no livro Spiritual Gifts. Olha só que interessante. Mas o principal de tudo isso, o que me chamou mais atenção, foi uma das peças que tinham ali naquele lugar onde a gente viu a Arca de Noé. A Arca de Noé não, mas uma réplica da Arca de Noé. E um momento que simplesmente a gente se deu conta de que a razão da destruição tinha sido a maldade humana. E Deus fala o seguinte, olha só, em Gênesis 6, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. O mundo estará distraído em banquetes, e olha só que interessante, ao mesmo tempo que a gente vê o corrompimento do povo antes do dilúvio, a gente se depara com as palavras de Jesus Cristo, que às vezes parecem demonstrar um cenário tão atual. O mundo estará distraído em banquetes, festas, casamentos, tal como foi no tempo de Noé. Antes da vida repentina do dilúvio, o povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio, levou a todos. Assim será na minha vinda. Às vezes a gente não para prestar atenção na seriedade das coisas que Deus fala. A gente foca a nossa esperança no caminhão da Pfizer. É ou não é? Todos estamos empolgados que a vacina chegou, a gente vai poder sair de casa, mas enquanto isso, a gente vê nossos amigos aqui falecendo, um por causa de Covid, ajudava a gente ali a encontrar professores para a escola sabatina, e as pessoas estão indo. Só que a nossa condição é tão distante do ser humano que a gente nem percebe e nem se afeta mais com essas grandes coisas. Os homens excluíram a Deus do seu conhecimento, adoraram as criaturas de sua própria imaginação, e como resultado se tornaram mais e mais aviltados. Sabe o que é aviltados? Deprimidos. Você algum momento na história ouviu falar mais em depressão do que os momentos que agora? Você sabia que os números de suicídio no Japão superaram os números de Covid? O que acontece? Por que o ser humano se desenvolve tanto, mas parece que ele fica cada vez mais triste? Cada vez mais desesperado? Porque não venham me dizer que tudo está maravilhoso, tudo está bom, a gente está dentro de casa, a nossa família, a gente tenta lá em casa levar o melhor para nossas filhas, como se não existisse nenhuma doença. É uma maravilha poder ver a vida das crianças, mas como dizer para elas do que acontece no mundo? A gente não consegue, às vezes, traduzir para a língua delas. E aí o salmista diz o que acontece com a condição caída do ser humano. Quem quer... Olha só o que acontecia na época de Noé, voltando ali a Patriarcas e Profetas, diz o seguinte: quem quer que cobiçasse as mulheres ou posses do seu próximo, tomava-os pela força, e homens exultavam com suas ações de violência, deleitavam-se na destruição da vida de animais. O uso da carne como alimento tornava-se ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença.
E aí, parece que é diferente o dia de hoje? Quantas mortes a gente já viu na TV essa semana? Quantas mortes a gente viu na semana passada? E na retrasada? Latrocínio, já ouviu falar? Assassinato, já ouviu falar? Estupro. Quantos crimes a gente não ouve todos os dias? Parece que a gente até se esqueceu. A luz de Deus está estabelecida numa reta e a gente se encontra muitas vezes tão distante na nossa percepção. Só que tem um problema, a gente é escravo disso tudo, porque a gente está refém do mundo. O ser humano não tinha internet, o ser humano não tinha celular, o ser humano não tinha computador. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em 2002, eu lembro, pastor, que meu primeiro celularzinho era aquela telinha azul, sucesso verdadeiro, lembra, Maíra? Naquela época a gente não tinha celular ainda, a gente se conversava pelo computador, às vezes falava assim, no máximo a gente falava no Orkut um com o outro, no Messenger com o outro, e o ser humano foi cada vez, parece que piorando, e vivemos essa mescla aí, essa mescla de realidade ou virtualidade. Olha só que interessante essa parte que eu achei que ainda fala do dilúvio. Os animais expostos à tempestade lançavam-se sobre homens, como esperando auxílio deles. Veja você, os animais se lançando sobre os homens, esperando auxílio deles. Alguns dentre o povo amarraram os seus filhos e a si mesmo em cima de animais poderosos, sabendo que estes tinham grande apego à vida e subiriam ao ponto mais alto para escaparem das águas que se elevaram. Alguns ataram-se às árvores altas, no cimo das colinas ou montanhas, mas as árvores foram desarraigadas. Veja você. Irmãos, vou pedir licença para pegar minha água aqui, porque eu tenho um sério problema. À medida que eu vou falando, a minha voz vai acabando, sabe? Então eu preciso tomar uma aguinha para dar uma... Mas irmãos, você imagina que cena, todo mundo tirando sarro de Noé, numa disputa muitas vezes cômica, eu diria. Noé insistia em falar da volta de Jesus, e essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa da igreja falando assim para mim, olha, eu acho que Jesus vai voltar mesmo, mas vai ter muita água para rolar antes disso. Aí eu fiquei pensando, provavelmente algumas pessoas até davam bola para Noé, falavam assim, não, esse é um homem de Deus, esse é um homem que está ouvindo a palavra de Deus, mas ainda não está na hora, eu acho que ele está um pouco louco. Esses dias eu ouvi uma outra pessoa falando assim, não, porque adventista tem uma obsessão pelo fim. Como assim uma obsessão pelo fim? Jesus Cristo vai voltar. A nossa vida é breve, a gente vê o mundo se dirigindo por um caminho sem volta, e tem muita água para rolar ainda. Eu mexo com internet, não sei quantos de vocês aqui têm acesso à internet ou estão diariamente com isso, mas a gente descobre, depois de trabalhar um bom tempo com a internet, de que a internet ela é feita para acelerar as pessoas mesmo. Se você não é acelerado, você não consegue coexistir nesse ambiente digital, diríamos. Só que tem um grande problema, as pessoas elas vivem no mundo real, e como é que você conflita essa existência de dois mundos? Porque você vive o mundo real, só que ao mesmo tempo você vive o mundo virtual, que é sem limites. E você pode deixar, quem sabe, de responder um e-mail para amanhã? Você pode, quem sabe, deixar de responder um texto amanhã? É inadiável. As coisas que a gente tem que fazer no digital são inadiáveis, não é mesmo? Tem bastante texto aqui, mas olha só, eu queria trazer um pouco a questão da semelhança que a gente vive entre o povo de Deus da época de Noé e o povo da época de hoje. Eu trouxe muitos textos porque eu acho que quando a gente vem no púlpito, a gente não pode ficar dando muita interpretação da nossa verdade, a gente tem que deixar Deus falar. E nessa semelhança que o ser humano tem com o ser humano, ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não consigo enxergar, irmãos, olha aqui. Uma idêntica condição existe hoje. Aquilo que é em si mesmo é ilícito é levado ao excesso.
o apetite satisfeito sem restrições. Professos seguidores de Cristo, comendo e bebendo com ímpios, enquanto seus nomes permanecem honrados no livro da igreja. A intemperança embota as faculdades morais e espirituais e prepara o caminho para a satisfação das más paixões. Multidões não se sentem sobre qualquer obrigação moral e reprimem seus desejos sensuais, tornando-se escravos da luxúria, e homens estão vivendo para os prazeres. Qual semelhança é, se você parar para pensar que na sua casa tem ar-condicionado, tem carpete, tem água quente, tem sofá, você sabia que você já chega à própria conclusão que talvez você tenha vivido melhores do que muitos reis. Reis antigamente não tinham os luxos que nós temos aqui nos Estados Unidos, ou no Brasil, quem sabe, e às vezes a gente está simplesmente tranquilo e esperando que nada daquilo se passe. Nada daquilo se passe, não é mesmo? E o que te empolga hoje? Como falar para jovens? Hoje ainda conversando com o pastor falou assim, precisamos aí arrumar um jeito de despertar os jovens, mas como despertar os jovens se a mente do ser humano ela é um processo de aceleração em tempo real? Se as pessoas não conseguem parar 3 minutos para te ouvir mais, já parou para pensar que às vezes você sentava numa mesa com um amigo, conversava no internato por 20, 30 minutos, hoje você não consegue mais, isso é perda de tempo, não, tem muita coisa para fazer. A gente pode conversar pelo WhatsApp, não, vamos assistir o culto online também, agora é mais fácil, e à medida que o tempo passa, a gente se afasta cada vez mais do congregar com os nossos irmãos, de implorar para o Espírito fazer parte da nossa vida, porque quem não conhece a Deus, não conhece o Espírito. A Bíblia diz, quem não ama não conhece a Deus. Se você não traduz isso em frutos, se você não está o tempo todo falando de Jesus, qual a diferença entre você e alguém que vai simplesmente na igreja? Nenhuma. E esse mundo real, esse mundo virtual que tanto falamos, e olha só que coisa mais impressionante, a gente sempre soube que o mundo digital de uma certa forma prejudica os nossos cérebros, mas aonde estão as nossas crianças hoje? Fazendo aulas aonde? Até quando? Esse é um estudo que teve numa universidade, deixa eu ver a universidade que é aqui, Universidade de South Carolina, e esse estudo depois, isso fez parte de umas palestras que eu dei, mas mostra absolutamente como o cérebro, quando é estimulado desde cedo com impulsos elétricos, visuais, como que a aceleração da maturidade acontece, e às vezes muito pelo lado do mal. Veja você, estamos aí, reféns de uma situação que não tem saída, e se você ousar dizer que tem saída, fala, não, mas eu gostaria de voltar ao filho, não, você está fora da sociedade, você está fora do contexto que o mundo aceita agora. Então como lutar essa luta que é muito maior do que nós, não é? E eu queria me encaminhar aqui para as reflexões mais da parte final, e o que o povo de Cristo como nós precisa fazer. Essa é uma grande pergunta, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia aí em João 14, no versículo 15, vou abrir minha Bíblia aqui também, eu trouxe os textos mais na apresentação, mas hoje eu gostaria de pedir para vocês abrirem em João 12, versículo 15. Ixi, derrubei a água aqui, pastor. Viu? João 12, versículo 15, diz o seguinte, acho que a primeira é João 12, certo? Isso. Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. É isso mesmo, sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a próxima volta de Jesus vai ser simplesmente simples, que ele vai voltar sem a glória humana, e a gente se esquece que ele vai voltar para encerrar qualquer discussão e qualquer chacota que tenha sido feita com relação à volta de Jesus. E
À medida que o tempo passa, você percebe que a vida tem que ser de sacrifício e de devoção, e que isso nada mais é do que sinônimo do Espírito Santo na nossa vida. Só que o Espírito Santo ele não acontece por acaso. O Espírito Santo ele tem que ser invocado, tem que ter uma invocação do Espírito Santo. E você sabe que a grande questão que fica é assim, como ser guiado pelo Espírito se a agenda do mundo é muito mais forte do que eu? A agenda do mundo é muito mais forte, nós temos uma agenda, eu diria que integral, já temos, muitas vezes nem planejamos o que fazer, mas a gente é guiado pelas notificações. Para pensar, quando num outro momento da nossa vida, notificações de um aparelho guiavam a sua vida. É a notificação do que você tem que fazer, é a notificação do quem você tem que atender, e assim nós seguimos a vida como se Jesus não fosse voltar. E aí você vem no livro de santificação, diz o seguinte: quando o apóstolo apela para os seus irmãos para apresentarem os seus corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, expressa o princípio da verdadeira santificação. Não é uma teoria, uma emoção, uma forma, palavras, mas um princípio vivo e ativo para entrar na nossa vida. A gente não devia estar procurando santificação agora? Ao invés de estar desesperado, esperando quem sabe a vacina? Não que isso não seja uma preocupação, mas será que a gente não deveria estar procurando santificação? E quando você fala santificação, você tem que falar de algo que seja intencional, algo que seja constante. E intencional era uma palavra um pouco complicada de saber exatamente o que ela é. Mas vamos lá, eu trouxe em poucas palavras o que quer dizer intencional. Uma faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Força interior que impulsiona o indivíduo. O dicionário Aurélio conhece como força interior, e nós conhecemos como o quê? Como Cristo. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês são espirituais e devem ajudar essa pessoa. Como que a gente pode falar de uma igreja que não o tempo todo fala de Jesus, que ajuda pessoas que estão em fraqueza espiritual, que estão necessitando uma força interior, que o mundo chama de força interior. O mundo chama de Feng Shui, de nova era, existem N nomes para essa força interior, organizar a sua vida, existem palavras por aí chamadas chakras, existem tantas brincadeiras que a gente nem percebe, que as palavras de Satanás, elas vão indo e nos desviando da santificação, que é o que Deus realmente pede. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo 1,15, olha só que interessante esse verso. 1 Timóteo 1,15. Vamos, igreja. Encontrar na Bíblia? Colocamos ali. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Sabe por quê? Ele disse isso porque na maior parte das vezes você olha e fala assim: não sou digno de falar do nome de Deus. Quem sou eu? Tenho as minhas falhas, tenho as minhas lutas, tenho as minhas fraquezas. E quem não tem? Quem não tem? Paulo se diz ser o pior dos pecadores, e Paulo converteu milhares de milhões de pessoas, e nós estamos aqui em um momento do século 2021 que temos acesso a quem a gente quiser pelo mundo digital, e Jesus ainda não voltou. O que acontece? Quando Lutero morreu, parece que a igreja acordou, mas agora parece que a gente está acostumado. E olha só o que diz a palavra: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês. Ele prometeu o Espírito Santo. O nosso primeiro conselheiro é Jesus Cristo, mas Ele falou: eu vou deixar alguém aqui com vocês, um outro. Mas esse outro, ele não pode aparecer sozinho, sem a sua intenção, sem o seu desejo. Esse Consolador, ele precisa ser buscado o tempo todo.
Vamos seguir aqui, porque o tempo... Olha só, esse verso eu gosto muito em Coríntios. Há diferentes formas de atuação, isso falando do Espírito. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos, em cada um. Porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum a cada um. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento. Então assim, ele não excluiu ninguém. Todas as pessoas são portadoras do Espírito, elas têm que querer, elas têm que buscar esse Espírito. E agora, quando a gente fala de Espírito, eu me lembro de Colossenses 3,16, abra sua Bíblia aí em Colossenses 3,16. Muitas verdades sobre levar uma vida de eleito, uma vida de quem necessita o Espírito de Deus o tempo todo. 1 Colossenses 3. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos. A gente às vezes quer dar a nossa opinião a respeito dos outros. Já percebeu que às vezes alguém vem contar uma história para a gente e você sempre fica refutando com uma possibilidade melhor, uma sugestão melhor, alguma coisa que vai se encaixar melhor na vida? A gente tem que estar cheio da palavra, a gente não tem que estar cheio da gente mesmo, das nossas opiniões, das nossas vontades. Temos que ser canais de luz para o nome de Cristo. Pode voltar o slide aí. O pessoal do slide já voltou. Ah, lá atrás não voltou. E aí, ainda sobre o Espírito, mais um comparativo em Efésios, que diz um pouquinho sobre o Espírito, e a gente já vai aí para os finalmente. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E você sabe que agora que eu tenho filhas e filho, tenho 3 filhos, e antigamente eu não entendia... a necessidade da obediência, até você virar pai, né? Até você virar pai e você entender quão importante é você compreender a estrutura da lei de alguém que simplesmente sugere para você: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Veja você, tantas verdades que a Bíblia traz, tanto tempo que a gente tem agora disponível talvez para entender um pouco mais sobre a palavra de Deus, mas infelizmente a verdade é que os dias não vão ficar melhores, os dias eles vão piorar. E se você não estiver disposto a abrir seu coração e a buscar o Espírito de todo o coração, vai ser muito mais difícil. Só que tem uma boa notícia: esses dias vão ser muito rápidos, porque a palavra diz o seguinte, Jesus disse da sua própria boca: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, eu espero mesmo que a gente sofra, porque está escrito na Bíblia que o fim ele tem que ser difícil, doloroso, mais rápido, porque antes que a gente se dê conta, Jesus Cristo vai invadir o céu e vai acabar com essa grande discussão. Mas já que estamos falando dos eleitos, quem são os eleitos? Quem vão estar naquela manhã da glória, naquele cenário que João descreve, daquele culto acontecendo no céu. Eu não sei se você já parou para ler o comecinho de Apocalipse, mas fala um pouquinho do culto que está acontecendo no céu a hora que ele chega. Olha que coisa, na hora que João entra no céu está acontecendo um culto. Esse é o lugar que a gente devia estar o tempo todo, em oração, em culto, seguindo nosso Jesus. Agora, fraquezas e dificuldades, claro que temos, todos temos o tempo todo, mas isso tem que ser motivo para se alegrar. Não há ninguém sem pecado, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se afastaram, todos ficaram sem qualquer valor. Eu não sei você, mas quando eu leio uma afirmação dessa na Bíblia, uma palavra me vem à mente: humildade. É a condição de saber quem você é e qual é o seu lugar, não é mesmo? Mas 3 razões rápidas por que Deus pode transformar a sua fraqueza em força. E está lá em 2 Coríntios 12, 7. Minhas fraquezas deveriam me transformar em mais humilde e mais humano. É tão fácil odiar as pessoas, não é?
É tão fácil quando a gente vê uma pregação, você olhar muito mais para a roupa que a pessoa está vestida, para o jeito que a pessoa fala, do que simplesmente olhar para o que ela está trazendo de mensagem de Deus para você. E às vezes o propósito é só esse. O propósito é justamente colocar uma pessoa que você talvez não vá muito com a cara para falar de Deus para você, porque Deus quer te provar uma coisa: não existe ninguém perfeito e todos precisam se comprometer com a palavra. Lição 2, arrogância. A minha fraqueza deveria me fazer amar mais as pessoas. Olhar todos como criatura criada pelo mesmo Pai. Às vezes a gente olha para uma outra pessoa, a gente tem tanta raiva dela, que a gente nem consegue imaginar que ela foi criada pelo mesmo Deus. Mas ela foi criada pelo mesmo Deus, imagina, somos todos irmãos. Lá em casa eu não posso ver minhas filhas brigando, que tristeza. Não tem uma coisa mais triste do que ver pessoas do próprio sangue brigando. Minhas fraquezas me deveriam fazer mais dependentes de Deus. Se você não tem fraquezas, vulnerabilidades, angústia, você seria autossuficiente em tudo e não existiriam razões nenhuma para você ir para o céu. Porque se você tem rico e se você não tem de nada falta, para que você precisa ir para o céu? Eu tinha mais um pedacinho, mas eu vou direto para o finalmente, que diz o seguinte, em Isaías capítulo 6, conta uma história, e eu queria encerrar com essa história. A história é de um rei muito mau, e a Bíblia tem muitos reis maus. E engraçado que a gente não tem rei hoje muito, mas a gente tem prefeito, governador e presidente, né? A gente, será que tem muitos maus também? Muitos maus. Quantos bons você já conheceu? Nenhum. E olha só, não no capítulo 6, o capítulo 6 foi o chamado de Isaías, no momento que ele foi chamado, mas no capítulo 7, é um capítulo que eu não vou ler muito, mas eu vou ler alguns trechos, diz o seguinte, no capítulo 7, no versículo 1. Quando Acás era um rei extremamente mau, a Bíblia fala, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, rei da Síria, filho de Remalias, rei de Israel, isso não importa. Atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Aí eles foram informar o rei. A Síria montou um acampamento em Efraim. Veja você que interessante. Aqui a gente tem um rei que ficou amedrontado, ou seja, uma ansiedade política rolando, e ao mesmo tempo que ele ficou amedrontado, ele não sabia o que fazer. E aí Deus fala com o profeta, chama Isaías. Isaías, tem um rei que está com medo e eu quero que você vá lá e leve uma mensagem para ele. Versículo 3 do capítulo 7. Então o Senhor disse a Isaías, saia, leve seu filho Sear-Jazube, vai encontrar-se com Acás no fim do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegante. Ele está falando do povo que estava lá fora da cidade querendo atacar ele. Esse era o maior problema da vida dele, ele estava para ser atacado, ele estava numa cidade sitiada, duas outras cidades fizeram uma aliança para atacar ele, rei morrendo de medo. Porque a Síria, Efraim e filho de Remalias têm tramado a sua ruína, vamos invadir o reino de Judá, assim diz o soberano. Assim diz o Senhor soberano, versículo 6, não será assim, isso não acontecerá. Interessante que Isaías aqui nessa conversa com Acás, ele inclusive fala o seguinte, porque Acás falou assim, não, eu não vou mexer com Deus, eu não quero mexer com Deus. Não, mas então peça como é que fala? Um milagre aqui, rei. Ó rei, Deus faz um milagre para você. Acás falou assim, não, eu não vou testar Deus, não quero, desprezou. Ou seja, politicamente estável, a cidade toda, se você ler esse capítulo com calma em casa, você vai ver que a cidade toda estava amedrontada, praticamente como nós estamos assim, amedrontados.
E Deus manda um profeta lá falar para ele, mas ele nem ligou. Só que o grande momento disso tudo acontece no versículo 10. Olha só, versículo 10 diz o seguinte: disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja maiores profundezas, que seja as alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Olha o que Isaías fala: então, ouça agora, descendente de Davi, não basta você abusar da paciência dos homens, vai abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo dará a você um sinal. Olha do que o profeta está falando aqui. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade que saiba rejeitar o erro e colher o que é certo. No meio de uma batalha, no meio do estresse, no meio da tristeza e da angústia de um povo e de um rei, Deus manda um profeta. Manda um profeta com uma mensagem que aparentemente não queria dizer nada. Ele falou assim: vai nascer uma virgem. Deus estava prometendo o começo do fim naquele momento. Não podia ter simplesmente profetizado num outro momento? Não. Ele profetizou no momento que o rei mais temia. E ele ainda disse que vai acabar esse seu reino, só porque do teu orgulho, só porque você achou que você é maior do que todos. E que momentos que estamos agora? Um momento parecido com esse, politicamente, diria? A verdade é que muitos de nós, a gente nem tem tempo para pensar sobre isso. Nem temos tempo para pensar sobre isso porque, como disse no começo, as notificações não nos deixam. E não vão nos deixar. Então você vai ter que desenvolver uma forma única e exclusiva de buscar o Espírito na tua casa. Porque se o Espírito não estiver contigo, você não conhece a Deus. Se você não produz fruto, você não conhece a Deus. Se você só quer vir à igreja, infelizmente isso você não conhece a Deus. Apenas aquele que ama e que busca o Espírito todos os dias vai se encontrar naquele momento que diz em Apocalipse 22. Abra aí sua Bíblia, o último capítulo da Bíblia, um dos mais lindos que tem. Eu sei que eu já li muito hoje, mas eu leio. E eu vou deixar aqui para a última parte, a partir do verso 7 de Apocalipse 22. Capítulo 22, verso 1, desculpa. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano. Você já pensou uma árvore que frutifica 12 vezes por ano? Aqui a gente vai no Costco esperando a época certa de comprar abacaxi, de comprar blueberry, de comprar raspberry. As árvores vão dar frutos 12 vezes por ano. Versículo 3, já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão face a face, o seu nome estará na testa deles. E quando diz testa, é no pensamento. Às vezes a gente cai nessa ideia de que, porque a marca da besta vai... Às vezes a gente não tem ideia de que a fronte representa o pensamento. O nosso pensamento vai estar todo centrado no Pai. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo o sempre. Você quer estar lá? Sim ou não? Você quer mais a vacina da Pfizer ou você quer estar nesse rio da vida aqui? Eu acho que o Senhor Jesus Cristo vem em breve e a gente tem que ser muito menos espectador e muito mais ator dessa verdade.
E quando eu falo ator, é você agir em todos os dias. Sabe que eu tenho um cliente chamado Tassos. Tassos, ele tem aí seus 66 anos. Eu diria que hoje é um dos meus melhores amigos. O Tassos não tem esposa, não tem filhos, não tem mulher. O Tassos é sozinho aqui nos Estados Unidos. Não conhece ninguém. Assim, conhece, mas digo, não tem nenhum vínculo familiar. Tassos é dono de um negócio e eu já estou lá, assim, praticamente por perto dele, já faz mais de 3 anos. Nunca ninguém dá um abraço nele. Nunca ninguém fala uma palavra de carinho para ele, porque ele é uma pessoa muito dura. Um coração muito de pedra. E veja você de onde que ele é. Ele nasceu exatamente na cidade de Paulo, na Grécia. Aí eu falei assim: Tassos, você tem noção que Deus me colocou na sua vida para te ensinar sobre o cara da sua cidade? E hoje o Tassos, ele já acredita na volta de Jesus. Ele não acredita em evangelho, não quer ir para a igreja, ele fala que ele não precisa, que ele já conhece tudo, porque o grego ele tem eu diria que esse perfil. Grego, sempre que você conhecer um amigo grego, você vai perceber que ele sabe tudo. Eu estou falando isso por quê? Para me gloriar? Não, eu estou falando isso porque você pode ser diferente todos os dias, não importa o ramo que você trabalha. O Tassos, ele tem uma loja de granito, não tem nada a ver com nada. Ele nunca falou de Deus para mim. Cheguei lá, talvez ele tinha ali, o máximo que ele tinha, os amigos dele eram garrafinhas de vodka. As pessoas estão precisando de atores de Cristo. Quem que você vai ser? Um ator ou um espectador? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque a Tua igreja se encontra reunida. Mas acima de tudo, porque nós temos a certeza de que o Senhor está na frente, no comando de tudo, Pai. Não importa vírus, não importa vacina, não importa absolutamente nada, comandantes, governantes, o Senhor é o comandante. E nós estamos aqui, Pai, para invocar que o Teu Santo Espírito se faça presente na vida de cada um de nós. Que cada um de nós, Pai, seja cliente, seja amigo, seja frentista, seja pessoas do posto, seja onde quer que encontremos pessoas, Pai, que a oportunidade possa surgir e que a gente possa falar do Teu nome. E que se faltar, Pai, apenas 1 ou 2 pessoas do meu convívio para que Tu voltes, que isso seja realizado o mais breve possível. Eu te peço a Tua bênção sobre a Tua igreja, e uma animação especial também. Em nome de Jesus, amém.